One Piece é o mangá mais importante da indústria, mas muitas pessoas julgam a obra dizendo que ela é ruim. Mas e se eu te disser que One Piece não é ruim e que você apenas não leu ou assistiu a obra? E mais, e se eu te disser o do porquê One Piece ser melhor que Dragon Ball? What? Dragon Ball é muito melhor! Goku peida e o planeta explode! Quem é pirata que estica na fila do pão? Calma, Vale Gokuzeiro. Eu vou te dar argumentos, esses muito bem embasados, do porquê One Piece é a maior obra de mangá e era algo que deveria pertencer a Dragon Ball. E o que impede Dragon Ball de ser a maior obra de todos os tempos? Olá, eu sou o Vale e hoje iremos debater do porquê One Piece ser melhor que Dragon Ball. Você já se perguntou do porquê One Piece vender horrores? One Piece conta a história do nosso piratinha serelepe que estica, Monkey D. Luffy. E algo que One Piece faz muito bem é contar uma excelente história. E sempre que vamos ler uma história, desenvolvimento é a palavra-chave do negócio. One Piece tem ótimos personagens e um excelente desenvolvimento. E um diferencial que a obra do pirata que estica tem é que até hoje desenvolve todos os seus personagens. Os secundários, os vilões, são todos bem desenvolvidos. Então todos os chapéus de palha têm ali seu momento de brilho, tem seu desenvolvimento, tá evoluindo conforme a trama vai andando. Apesar ainda da gente ter o Luffy como protagonista da obra, sempre ele vai sobressair um pouco, mas todos os seus personagens têm ali o seu momento. One Piece é uma das obras que a galera é muito diversificada. Quando se pergunta qual é o seu personagem favorito, tipo, dificilmente o cara vai falar é o Luffy, ele vai falar é o Zoro, é o Sandy, é o Sop, entre diversos personagens. Então é bem variado e não é aquela coisa que fica só no protagonista. Eu gosto da maioria dos personagens de One Piece, não tem como você só ficar com um, porque cada personagem tem ali sua característica bem forte, bem desenvolvida, então você acaba se apegando a diversos personagens. E sem contar ainda de todos os mistérios que circulam a obra, velho. Então a obra é muito completa. Beleza, Vale. O que Dragon Ball tem a ver com isso? Olha, Mini Vale, no começo de Dragon Ball tivemos um excelente início. Sério, Toriyama criou excelentes personagens, desenvolveu esse mundo riquíssimo que Dragon Ball tem. E sem contar dos seus personagens que tem um desenvolvimento bem legal ali no início da obra até metade dela, que são o Kuririn, Piccolo, o Gohan, Trunks, Tenshin, Yantia e por aí vai. Nossos famosos Guerreiros Z de Zé Ruelas. Não, brincadeira, eles não são Zé Ruelas, eles são muito legais. E Gohan, meu personagem favorito. Mas em um momento da trama, isso foi para o infinito e além. Os vilões começaram a cada arco ficar cada vez mais fortes e os personagens secundários que tinham um papel de extrema importância na trama foram sendo colocados cada vez mais de lado e somente o Goku e o Vegeta foram evoluindo. E o pior que é isso, é só o Goku e o Vegeta que se importa, o resto é resto. Ah, cara, por que fazer isso, velho? Se colocarmos One Piece e Dragon Ball lado a lado, ambas as obras têm um universo gigantesco. A diferença é que One Piece desenvolveu muito mais seu mundo do que Dragon Ball. Mas isso não faz Dragon Ball ser ruim. One Piece, por exemplo, usou toda essa temática de ilha, de exploração, para desenvolver seus personagens e desenvolver aquele mundo riquíssimo que a obra tem. E Dragon Ball sim tem um mundo rico, mas peca nesse desenvolvimento de enredo, desenvolvimento de personagem. E não me levem a mal, não é desde o começo que Dragon Ball é assim, longe disso. Eu posso colocar ali que Dragon Ball começou a ficar assim, dessa forma, ali pro finalzinho do Arco do Céu. Clã, entendam, Dragon Ball tem potencial e muito. Tem potencial até mais que One Piece para ser uma das melhores obras do mundo, para bater recordes de venda, porque Dragon Ball tem a faca e o queijo na mão. Se você acha One Piece grande, Dragon Ball tem a oportunidade de ser maior ainda. Mas a obra não sai da mesmice e isso me entristece demais. One Piece, por exemplo, tem uma receita de bolo que é seguida desde o começo da obra. Os personagens chegam em uma ilha e nela está acontecendo algum confronto, alguma guerra política e eles se envolvem nesse confronto e durante o arco ganhamos informação sobre o enredo principal e os personagens que estão envolvidos nesse acontecimento em torno desse problema que está acontecendo no local, ou um problema que eles acabaram entrando de paraquedas ali, às vezes sem querer, às vezes por querer, enfim.
são bem variados os acontecimentos. E isso funciona super bem na obra e tem um excelente trabalho, e o mérito todo vai para o Oda. Exemplo disso daí é o Sr. Pink, lá de Dressrosa, que tem uma história muito boa. E é um personagem secundário, é um inimigo, que nem é tão forte assim, entre aspas, mas ele tem um papel importante na história, tem uma ótima história de background e até mesmo os vilões, né? Até mesmo do Flamingo, Arlong, entre diversos personagens riquíssimos que o One Piece tem. E isso acontece em todos os arcos de One Piece. Fala. Tá bom, Júlio, tá bom, tá bom. Tchau. Minha irmã. E isso daí acontece em todos os arcos de One Piece. Tem espaço pra todo mundo em One Piece. Por isso que a obra é grande, porque ela desenvolve. Em paralelo, Dragon Ball, eu não vou culpar o Toriyama por isso. Em diversos free talks que tem no mangá, que são aqueles pequenos bate-papo que os mangakas deixam nos encadernados, ele dizia o quanto estava cansado de trabalhar. Vários anos sem férias e só trabalho. Trabalho, cobrança e trabalho. E o modelo da indústria de mangás, por si só, prejudica e muito os autores. A rotina deles é pesada demais, cara. O Oda, querendo ou não, é daqueles gênios que consegue trabalhar sob pressão e fazer um excelente trabalho. Não que os outros não fizeram um excelente trabalho, mas isso vai desgastando a mente dos autores, né? Você tem que trabalhar naquela pressão, você tem prazo para entregar e tal, você não tem descanso. Tem até o Kishimoto aí, que em um dos volumes ele fala que nem foi pra lua de mel do casamento dele por conta de Naruto. Então, você viu como o negócio é muito abusivo? Acaba prejudicando a vida daquele autor que mais pra frente poderia ter ótimas ideias, cara. Mas imaginem aí um Oda da vida com um lançamento mais flexível. One Piece poderia ser muito melhor do que é hoje. Imagina o Kishimoto, o autor de Naruto, e o próprio Akira Toriyama com um tempo de trabalho bem flexível, com férias, né? Porque, mano, parece um trabalho escravo dos caras. Com férias ali, uns descansos, tipo, tirar uns hiatos após arco, sabe? Igual aconteceu com Chainsaw Man recentemente. O autor terminou a primeira saga do negócio, deu 90 capítulos, ele tirou um hiato. É excelente isso, cara. Tem que ser feito isso sim, velho, pra desenvolver mais ideias, pra trabalhar melhor a obra, trabalhar os personagens, desenvolver um arco bonitinho, sem pressão, e depois ali começar a trabalhar em cima dele. E é como eu falo, os mangakas tendo mais tempo pra poder planejar suas obras, nós teríamos muita qualidade, um trabalho de enredo muito mais elaborado do que, por exemplo, Dragon Ball. Aparece um inimigo forte, Goku tira uma transformação, Vegeta também, pum, ganhamos. Idiota! Dragon Ball segue a mesma receita de bolo de One Piece! Sim, vale Super Saiyajins. Você tem razão. Dragon Ball segue a mesma receita de bolo de One Piece. Na verdade, One Piece segue a mesma receita de bolo de Dragon Ball e vice-versa. Mas a diferença é que Dragon Ball deixou de aproveitar o seu universo vasto e seus ótimos personagens. Acho que uma galera já está de saco cheio, inclusive eu, de todo o arco ser praticamente a mesma coisa. É sempre o Goku e Vegeta resolvendo o BO e não deixa os outros personagens terem o brilho que merecem. Olha o arco do Freeza, por exemplo, onde os diversos personagens são bem participativos. O arco do Cell por si só, né? Apesar que lá pra reta final do arco do Cell se fecha ali aquele ciclo de enfrentar ele somente aos Saiyajins e tudo mais. Mas foi um arco muito legal. Piccolo versus 17. Nossa, cara, é muito da hora isso. E é muito da hora o papel que o Piccolo tem nesse arco também. E outra coisa, Dragon Ball aumentou tanto o parâmetro de poder da obra que deixou a obra mais do mesmo, sabe? O Goku e o Vegeta evoluem e os outros personagens não acompanham essa evolução, igual o One Piece. One Piece, sim, o Luffy ele pode estar um passinho à frente dos demais personagens e tal, porque ele é o protagonista e tudo mais, mas ainda assim os personagens, seus companheiros, chapéuzinhos de palha lá, eles estão em constante evolução dentro da trama. E o único arco, eu tô falando Dragon Ball Super, tá? Que tem um diferencial por ser mais cabeça, é o arco dos Zamasu, no qual temos aproveitamento muito intenso do que o vilão quer, né? Os seus ideais, e tem diversos personagens envolvidos na trama. Mais ou menos, né? Tem o Trunks ali, que é um personagem excelente, mano. A história dele é supimpeira, apesar da situação ficar ainda assim para o Goku e o Vegeta. Mas é um problema que o Goku e o Vegeta não conseguem resolver. Que louco, né? E temos um grande desenvolvimento nesses personagens, principalmente no mangá, no qual eles conseguem controlar melhor
a transformação de Super Saiyajin Blue, né? Que isso foi um ponto bem positivo que o anime deixou a desejar. E outra coisa, vilão bem desenvolvido deixa as coisas mais ricas. Beleza, nós sabemos o problema que Dragon Ball tem, mas e aí, qual seria a solução desse problema e o que a obra precisa? O que ela deve fazer para ultrapassar One Piece, tanto em número de vendas quanto em riqueza de história? Primeiramente, para termos uma boa história, não precisa ter um vilão que coloque o universo inteiro em risco. Tem espaço para os outros personagens brilharem, cara. O vilão não precisa ser forte se ele for inteligente. Ou ele pode ser os dois, quem sabe. Vou dar um exemplo pra vocês. Um filler de Dragon Ball que gosto bastante é do Gallic Jr. Nossa, Vale, mas esse filler é meio zoado e tal. Não, ele tem ali um papel bem interessante. O Goku conseguiria sim derrotar o Larapinho em um único golpe ali, porque o Goku é forte. Mas o Goku não estava na Terra, fazendo com que o pessoal que tá na Terra resolvesse o problema sem ele. E esse problema pra eles, pro pessoal da Terra, gerou uma grande dificuldade. E é disso que a obra precisa. Fora que seria muito bacana trabalhar os laços dos personagens, trabalhar o desenvolvimento deles, a interação deles. Imagina um arco do Goku e o Gohan, eles tendo uma conversa do Templo do Céu, ali uma redenção, né? Eu não sei, mas seria interessante a gente ver um pouco mais esses dois personagens juntos. Ainda mais o Gohan, um personagem mais velho, mais cabeça. É disso que seria interessante. Goten e Trunks, dois personagens que foram completamente esquecidos, cara. Pô, lá no arco do Buu, caraca, que louco, velho, a participação desses dois personagens. E hoje, quando eles aparecem pra lutar com alguém, é só fazendo fusão. Esqueceu completamente que os dois personagens funcionam sozinhos. Vegeta e Gohan, seria legal também termos um arco com esses dois personagens, né? Piccolo e Vegeta, e por aí vai, cara. Dá pra trabalhar muito. Mano, a gente não teve um arco do Trunks do futuro com esse Gohan atual. Cara, seria absurdo isso. E uma coisa, né? Dragon Ball por si só tem a faca e o queijo na mão e não está usufruindo disso. E um outro fator que deixa Dragon Ball bem estagnado são as transformações. E antigamente era mais técnica. O autor gostava ali de trabalhar mais a parte de você colocar umas técnicas novas e tal. E assim por diante, o personagem evoluindo. Se eles querem trabalhar o Goku e o Vegeta, somente esses dois personagens, eles precisam de mais técnicas e menos transformações. Técnicas. Isso. Técnicas, deixa um dinamismo absurdo. E apesar que o mangá ele sabe trabalhar muito bem as transformações, já o anime de Dragon Ball Super, meu Deus, que horror. Que coisa horrorosa! Olha, em relação a Dragon Ball Super, o arco do Moro, ele foi muito bom justamente por isso. Técnicas novas, o aproveitamento dos personagens. Teve aquela tag battle do Gohan e o Piccolo contra o Android 73, eu acho, foi bem legal. Mas ainda assim não é o nível que a gente quer mais. Pra mim, o arco do Zamasu e do Moro são os melhores até agora da obra, quando se trata de Dragon Ball Super, é claro, né? Então vamos ver aí o que mais esse arco do Granola, né? Dos cereais Kings, né, mano? O cara colocou um Nescau cereal, paga nós, Nestlé. E, enfim, o Goku tá dando uma sova lá, mano. Ou tá tomando uma sova, não sei. Clã, Dragon Ball ainda assim é uma obra que eu gosto bastante, eu acompanho o mangá Dragon Ball Super e é uma obra que me entristece por ficar sempre na mesmice e você vê um potencial absurdo que aquele universo tem. Toda a riqueza de detalhes que foi construída nesse universo dessa obra é muito supimpeira. E me entristece demais, cara, Dragon Ball não ser a primeira obra. Não tô falando assim de uma competitividade, mas assim, porque essa obra em específico tem muito mais potencial que One Piece. Não tirando o mérito de One Piece, é claro, mas Dragon Ball, se quisessem, velho, seria uma obra muito complexa e muito completa, mas, né, acaba que fica naquela mesmice, fica naquele círculo ali e não sai disso, o que é realmente uma pena. Primeiramente, né, se você é novo, seja muito bem-vindo aí, se inscreva no canal para apoiar, assista aí os outros vídeos sobre Dragon Ball e tudo mais, tem vários vídeos bem supimpeiras, a gente tá analisando o mangá de Dragon Ball Super, falando um pouco da diferença entre o mangá e o anime, é bem interessante, em breve eu devo voltar a postar esses vídeos que dão baita de um trabalho e quem sabe aí colocar dublagem igual as outras análises que estão saindo no canal. Bora debater nos comentários o que vocês acham que prejudica Dragon Ball. Vocês concordam em alguns pontos comigo, discorda? Vamos debater aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.